Vamos mudar de assunto, Sabino, e voltar, na Vai verdade. ver a polícia científica tá cuidando. Só tinha eles lá, né? Só Sabino? tinha eles. 11h17, a gente vai voltar a falar sobre a revisão da lei de zoneamento aqui na cidade de São Paulo com o José Policineto, que é o coordenador do Núcleo de Habitação e Real Estate do Laboratório de Arquitetura de Arquifuturo de Cidades do INSPER. Polis, tudo bem? Bom dia. Eita, levantei errado aqui. Bom dia, como vai? Tudo bem? Tudo bem com vocês? É um prazer poder estar na Bandeirantes, em especial, num debate tão importante como esse. Bom dia, Policy. Queria começar sobre essa questão que se coloca agora da possibilidade, depois de tanta discussão, depois de tanto vai e volta na Câmara Municipal, depois de tanto tempo em que o assunto está em pauta, a possibilidade de que aquilo que foi para o prefeito acabar sendo vetado. Como é que você vê esses trechos que o prefeito está sinalizando que pode vetar? Sabino, sempre é muito importante, e você que é um jornalista extremamente experiente, compreender que a tarefa do legislador, ela tem esse limitador que é a pactuação junto à sociedade, né? Então, a sensação que a gente tem, e eu falo do ponto de vista técnico, mas também um pouco do ponto de vista político, mas tecnicamente ficou claro um esforço que a Câmara fez para oferecer à sociedade um debate longo, um debate, em alguns momentos, até exaustivo, né? Porque a coisa vinha, voltava e falava a mesma coisa, vinha, voltava e falava mais a mesma coisa. E eu preciso contar para você que, em um certo momento, o INSPER se dedicou de maneira objetiva a fazer cálculos, né? Esse talvez tenha sido a fase mais importante que o laboratório se dedicou à cidade de São Paulo, porque, na realidade, o Laboratório Arquifuturo de Cidades se dedica a cidades brasileiras, mas no caso da cidade de São Paulo se dedicou muito a entender esta lógica do eixo, medir cenários de 700 metros, 600 metros, e você lembra o quanto isso foi debatido no plano diretor para depois a aplicação na lei de parcelamento, e chegamos a números muito contundentes, né? Mais de 85% das áreas contidas naqueles eixos, a população não se deslocaria mais de 20 minutos para acessar o transporte público coletivo. Então, todo o esforço que o laboratório fez foi para mostrar que o caminho de adensamento no eixo é correto do ponto de vista da lógica da cidade. A gente pode gostar ou não gostar de um modelo mais verticalizado de cidade ou menos verticalizado, mas a gente tem que entender que se a gente tem uma infraestrutura de transporte importante como o metrô, como os corredores de ônibus, a gente tem que aproveitar essa infraestrutura que foi gasta com dinheiro público. Policy, só para esclarecer bem, né, porque esse é um assunto técnico, você traduz muito bem, mas para ficar muito explícito para a população, basicamente a discussão é: vamos criar mais prédios, vamos construir mais prédios, edifícios nesse centro onde já há estrutura de transporte, e aí sim gerar emprego nessas áreas, ou vamos para a periferia gerar emprego lá e poder construir mais prédios, edificações lá? Essa era a grande discussão. A ideia é o adensamento populacional perto dos corredores de transporte, onde já há infraestrutura. Exatamente. E o que a gente foi calcular é que tamanho que esse eixo deve ter, né? Porque é sempre importante a gente entender que estes centros urbanos da cidade, esses diversos centros urbanos, se acomodam ao longo de uma linha de metrô, se acomodam ao longo de um corredor de ônibus. Ele tem características distintas, seja por conta da história das regiões, seja por conta da topografia, seja por conta das fragilidades que o solo ali pode ter. Então, você tem cenários que foram apontados tecnicamente que eram mais resistentes a um adensamento. Pode ali colocar mais população, porque não tem problema de relevo, não vai ter problema com as águas,
sempre lembrando que a cidade que foi projetada lá atrás, na década de 20, de 30, é completamente diferente daquela que a gente vai ter que produzir frente às mudanças do clima. As chuvas agora são muito mais intensas, são muito mais localizadas e elas exigem muito mais da nossa capacidade de drenagem, né? Então, esse talvez seja um dos grandes desafios que estão colocados. E o plano diretor e, consequentemente, o debate da lei de parcelamento foi traduzir isso numa verdade. Vamos concentrar mais onde você tem infraestrutura de transporte e de carregamento de massa, onde você tem metrô, onde você tem linha de trem e onde você tem os corredores de ônibus. Então, acertou, seja a administração Haddad como a administração Ricardo, se continuar lendo que infraestrutura de transporte tem que acomodar mais pessoas. Esse talvez seja o elemento fundamental de desenvolvimento de cidade. E sobre a pergunta do Sabino, Policy, em relação ao tombamento dos prédios públicos, havia uma mudança que foi prevista, inclusive colocada na proposta da revisão da lei de zonamento na última audiência pública, de que agora, para tombar ali uma fachada, precisaria passar como projeto de lei pela Câmara Municipal de São Paulo. O prefeito disse na nossa reportagem hoje, agora há pouco, que vai vetar isso. Como que é feito o tombamento hoje na cidade de São Paulo? O senhor concorda com a forma e principalmente com a demora que se dá esse processo? Deixa eu contar para vocês. Eu fui membro do Conselho Municipal, do Compresp. Então, durante quase 2 anos, eu tive a oportunidade de analisar e definir tombamentos ou não tombamentos na cidade. É um órgão extremamente importante, né, o Conselho. O Conselho nasce de um esforço muito forte realizado por diversas autoridades acadêmicas que já reconheciam que a cidade de São Paulo precisava ter proteção do seu patrimônio histórico, arquitetônico, ambiental. A questão definitiva é que infelizmente, ao longo do tempo, a gente foi acumulando um volume significativo de bens a serem avaliados, de patrimônio a ser avaliado, e isso vem gerando um gigantesco desconforto em quem quer continuar empreendendo na cidade e quem quer, de fato, imaginar um processo de proteção com maior qualidade e que possa, inclusive, recuperar o patrimônio. Porque fundamental é a gente entender que não adianta tombar, precisa tombar, garantir a recuperação de parte deste patrimônio que já está degradado, senão você cria um desserviço para a cidade. Então, instrumentos poderosos de financiamento da recuperação do patrimônio é tão importante como a capacidade técnica de orientar este tombamento. Se esse tombamento precisa de um novo ambiente legal, e o que é isso? Depois que o órgão técnico reconhece que aquele bem tem que ser tombado, você precisa que isso seja traduzido em lei, porque essa é a questão definitiva. Até hoje, você não precisa do abrigo legal, você não precisa de um processo legislativo. O tombamento por si já protege. O que está se discutindo, e foi isso que a Câmara ofereceu para o prefeito, além deste agente executivo, que via a participação da sociedade, das universidades, tomba, você precisa depois traduzir em lei. Então, você precisa desse reforço, você precisa dessa passagem pelo legislativo. Então, este é um debate que a sociedade ainda está fazendo. O prefeito anuncia um hipotético veto, reconhecendo que as regras não precisam do ambiente legal. Sempre lembrando que um tombamento pode gerar flexibilizações. Então, da mesma forma que o Conselho reconhece hoje, ele pode amanhã também flexibilizar a forma do tombamento que ele mesmo propôs à sociedade. Então, se de um lado tem uma proteção máxima que pode ser dada pela lei, porque só pode ser alterada por uma outra lei, sem dúvida nenhuma, quando você deixa isso só no ambiente daquele colegiado do Conselho, ele pode ter as suas flexibilizações por própria votação do Conselho. Então, se de um lado flexibiliza, do outro, quando você leva para o ambiente legal, você dá muito mais força ao processo do tombamento.
11h27, queria agradecer ao José Policineto, coordenador do Núcleo de Habitação e Real Estate do Laboratório Arquifuturo de Cidades do INSPER, pela participação, com certeza ao longo dos debates aí que ainda pelo jeito estão por vir da revisão da lei de zoneamento, a gente volta a conversar. Um abraço para o senhor. Um abraço para todos vocês, um abraço, Marcos Sabino. Um abraço, obrigado.